Felipe? Esqueci. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Peço que os irmãos estejam lembrando em oração. Dona Josefa, estava compartilhando comigo agora, que a Dona Josefa pediu oração. Aquela senhora que veio com a Dona Judite, o nome dela é? Ela fez uma cirurgia nos olhos. Vai fazer uma cirurgia nos olhos. Teve mais alguém que... A Dona Arlinda. A Dona Eva compartilhou que a irmã Arlinda não pôde vir por causa que começou guerra lá no mundo. Provavelmente uma coisa assim. Então lembrar, não somente da irmã, mas aqueles que estão no fogo cruzado lá. Filipenses capítulo 12. Vamos ler do verso 14 até o 18. Hoje nós vamos meditar no verso 17. Tema central, vai ser uma redundância agora, é a centralidade de Cristo. Filipenses 2, do 14 até o 18. Diz assim a Escritura: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos. Pai, nós te bendizemos nessa noite e ansiamos louvar e cantar diante de Ti aquilo que cantamos agora será exaltado em celeste lar, e estarmos exaltando a Ti por toda a eternidade, Deus. Não é bom cantarmos esse hino e poder imaginar como será esse dia glorioso. Deus, neste momento nós lembramos da Dona Arlinda, a situação que ela se encontra ali no local onde ela reside. Ó Pai, que Tu estejas protegendo a Tua serva, lembrando também dos demais moradores. Ó Pai, trazendo salvação para aquelas pessoas que estão envolvidas no crime. Quero lembrar também da saúde da Dona Josefa, da companheira que veio hoje junto com a Dona Judite. Ó Deus, que Tuas mãos estejam sobre estas, preservando-lhe a saúde. Ó Pai, trazendo o conforto do Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite. Ilumina-nos com o Teu Espírito, dirija-nos em toda a verdade que glorifica ao Senhor. Em nome do Senhor nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Semana passada nós vimos sobre o que nós entendemos por preservando a palavra da vida. Nós entendemos, de acordo com as Escrituras onde nós fomos, na palavra, que preservar a palavra da vida é reter as verdades do Evangelho. E qual é a razão disso? Por que preservar a palavra da vida? Para que no dia de Cristo você não tenha a tristeza de ter vivido em vão. Em que sentido? Perdas e ganhos de galardões. Nós lemos o texto em 1 Coríntios capítulo 3, que haverá um dia em que cada crente comparecerá diante do Senhor Jesus Cristo e será julgado segundo o que fez de bem ou mal no corpo, para adentrar nas bodas ou no casamento no céu. E hoje nós vamos ver Paulo enfatizando a expectativa de martírio que ele estava para enfrentar, pois ele diz no versículo 17: mesmo que eu seja, ou que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. E nós estamos meditando como uma pessoa centrada em Cristo age. Como uma pessoa que tem Jesus Cristo como centro da sua vida, como ela vai reagir. E nós já vimos aqui que essa pessoa ela vai fazer tudo sem murmurações e nem contendas. Ela não vai ficar resmungando pelos cantos, ela não vai ficar brigando pelo seu modo de vista, a minha forma, o meu jeito, porque ela entende
que há apenas um Senhor e que todas as coisas devem ser feitas de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também a necessidade de nos tornarmos ou agirmos de maneira irrepreensível, porque nós vivemos no meio de uma geração corrupta e pervertida. E a nossa maneira de agir, ou a maneira de Cristo agir em nós, vai ser ou será como um luzeiro no meio de trevas. E a expressão é como estrelas no céu negro. E aqui nós veremos hoje, eu disse que na parte da manhã, que a mensagem de manhã seria ligada com a mensagem de hoje, à noite. Se Cristo é o tesouro para você, se você invoca o nome de Cristo pensando simplesmente porque você o aceitou, você terá um lugar no céu. Lembra que nós tratamos que o Evangelho não deve ser apresentado dessa forma, que o Evangelho não é um ticket, ou no nosso contexto não é um Rio Card para ir para o céu, mas o Evangelho é um convite para se relacionar com Cristo. E se você tem vivido assim, você não vai medir esforços para que a vida de outras pessoas sejam abençoadas da mesma maneira que Cristo tem abençoado a sua, a ponto de você oferecer a sua vida como sacrifício para que outros conheçam a Cristo. A essa altura, Paulo ele estava preso e ele sabia que a morte lhe aguardava. E quando ele diz ser oferecido por libação, vamos para Números capítulo 28 que nós vamos entender melhor. Números capítulo 28. Nós vamos entender onde entrava essa questão da libação. Vamos ler do 1 até o 10. Números 28, do 1 até o 10. Diz assim as Escrituras: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas de aroma agradável, tereis cuidado para me trazer a seu tempo determinado. Dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e um outro ao crepúsculo da tarde, 1/10 parte de uma éfa de uma flor de farinha em oferta de manjares, uma amassada com a 4ª parte de um rim de azeite batido. É holocausto contínuo instituído no monte Sinai de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um rim para um cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde como oferta de manjares de manhã. E como a sua libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de um éfa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo, a sua libação. Agora vocês entendem o que Paulo está querendo dizer aqui? O anseio dele, porque ele tinha Cristo como centro, era de que não importa as medidas que fossem necessárias para que a igreja em Filipos fosse edificada em Cristo, ele não estava importando se isso custasse a sua vida. E quando ele diz por libação, em derramar por libação, era o sangue dele. Nós sabemos que Paulo, de acordo com a história, com a tradição da igreja, Paulo foi decapitado. Ele perdeu a sua cabeça. A questão que eu quero trazer para nós, irmãos, é o seguinte:
Você tem experimentado Cristo de tal maneira e tendo tido Ele como tesouro de tal maneira que você não tem medido esforços para que outras pessoas o conheçam? Você não tem se importado com o custo ou o sacrifício que demandará você se entregar para que outros conheçam a Cristo? Porque é essa a medida que Paulo está tomando aqui. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, do vosso conhecimento, da vossa certeza, da vossa confiança, eu estou disposto a ir até as últimas consequências, para que vocês sejam agraciados e abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Sacrifício deve ser a primeira palavra no dicionário do cristão. E para aqueles que estão buscando ter Cristo como tesouro, o sacrifício será uma consequência. Para aqueles que estão buscando viver uma vida cristã da maneira como ela deve ser vivida, não como uma encenação e nem como um teatro, mas com poder e debaixo da direção do Espírito Santo, como nós já lemos outras vezes aqui, como é dito em 2 Timóteo, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Irmãos, nós devemos fugir de querer acondicionar a nossa vida a certa tranquilidade. Eu não estou dizendo para que você saia aí com um chicote se autoflagelando, que você saia no meio do bar chutando todo mundo lá e falando, não, você vai para o inferno. Não é isso. Não é que você vai buscar trazer tribulação, mas se você tem procurado e evitado ter certo tipo de comportamento que vai lhe trazer tribulação, que vai lhe trazer perseguição, Cristo não está sendo o centro da sua vida. O Senhor Jesus não tem sido o tesouro e Ele não tem sido o alvo maior da sua existência. Irmãos, ontem nós fomos fazer evangelismo. Eu não estou dizendo para aqueles que não foram, mas eu digo para você, você perdeu se você não for. Você perdeu, porque é uma honra e não é um peso, é um privilégio. Se você perdeu, porque você teve outras coisas que de força maior, mas se você teve a oportunidade de ir e não foi, você perdeu, porque é uma honra e é um privilégio poder servir ao Senhor na evangelização. Você ser uma ponte, você ser um instrumento de salvação. E às vezes a evangelização não acontece porque temos medo da recepção. Eu não quero ouvir um não, eu não quero ver cara feia, eu não quero ser xingado, eu não quero ser agredido. Amados, assim como nós lemos em Marcos capítulo 8, no versículo 34 em diante, se alguém quer vir após mim, e se você quis ir após Cristo, a consequência é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. E dentro desse tomar a sua cruz e o seguir, e tomar a cruz, os discípulos entenderam muito bem, porque cruz, naquele momento, naquele contexto da história, era morte. Ninguém pegava uma cruz para ficar desfilando ali no centro de Jerusalém, debaixo do sistema romano. Quando eles ouviram isso, eles automaticamente entenderam: Jesus Cristo está nos chamando a dar a vida por Ele. E dar a vida, o que Cristo fez foi um sacrifício em meu lugar e em seu lugar. Amados, nós precisamos buscar a Deus de maneira mais intensa, que inflame os nossos corações para querer ver almas, para querer ver pessoas, assim como Paulo estava desejoso de que a fé dos crentes em Filipos fosse avante, ainda que isso custasse a vida dele. Assim nós também devemos viver, irmãos. Eu peço que a igreja ore. Ontem eu estive conversando com o Rodrigo e com a Joyce. Se Deus permitir, nós começarmos um ponto de pregação no Rio das Pedras.
nós precisamos expandir mais. Não crescer em números, mas se nós reconhecemos que está difícil a situação na nossa cidade, em que é difícil você apontar uma igreja que prega o Evangelho, nós não devemos apenas ficar apontando, nós devemos também ir atrás de pessoas. E note o seguinte: se você ler em Atos, você não vai ver nenhuma conversão dentro da igreja. As conversões aconteciam aonde? Fora, onde eles iam pregar. E na história acondicionou de trazer pessoas para que elas ouçam aqui e sejam salvas. Deus pode fazer isso, mas o intento principal é lá fora, onde as almas estão. E se o medo do sacrifício, ou o querer de evitar a dor de que o sacrifício possa demandar, está te impedindo, converse com o Senhor, se humilhe na presença dEle e rogue: Deus, tira qualquer medo e qualquer autopreservação que eu tenha de realizar a sua obra, incluindo dentro da sua casa, na sua vizinhança, na escola. Irmãos, nós não fomos chamados para viver vidas tranquilas, nós somos chamados para viver a vida do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele diz no versículo 17: mesmo que eu seja oferecido por libação, derramado por sobre o sacrifício, e serviço e trabalho da vossa fé, alegro-me. Alegria é um dos temas também que muitos comentaristas colocam nessa carta. Depois vocês podem ler 3:1. Quanto mais, meus amados irmãos, alegrai-vos no Senhor. Depois vocês podem ler 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 4 do capítulo 1. Fazendo sempre com alegria. Paulo só estava dizendo estas coisas assim, direcionado pelo Espírito Santo, mas você pode imaginar alguém falar isso com tristeza? Sendo que Paulo diz: faço a serviço da vossa fé, alegro-me. A alegria, irmãos, não é opcional na vida cristã, porque no versículo 4 do capítulo 4 diz como uma ordem: alegrai-vos no Senhor. Não é alegrai-vos se a situação melhorar, não é alegrai-vos quando a minha conta sair vermelha, não é alegrai-vos quando aquela pessoa parar de ficar no meu pé, não é alegrai-vos quando a dificuldade aparecer. Diz para nós nos alegrarmos no Senhor. E alegrarmos-nos no Senhor é por meio de um relacionamento com o Senhor e desfrutando de todas as alegrias que vêm da presença dEle. E quando a alegria do Senhor não existe na vida de uma pessoa, nem tampouco o desejo pelo sacrifício em honra e glórias a Deus acontecerá. E no final das contas, o que impede uma pessoa de estar servindo a Deus como deveria, é tanto o medo, é a falta de alegria de servir a Deus, a falta da alegria da presença de Deus. Porque quando Deus é o centro, e quando Cristo é o tesouro, e quando você desfruta das bênçãos, e olha, irmãos, eu falo isso e eu não tenho uma fórmula para dizer para vocês: olha, faça isso, 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 que você vai ter um produto final de alegria. Isso é muito particular, isso é muito pessoal, isso é de você com Deus. Ninguém pode te dar isso, ninguém pode chegar e impor as mãos sobre você e receba a alegria do Senhor. Ninguém pode fazer isso. Isso é você e Deus. E enquanto você não ir ao centro e à fonte daquele que foi ungido com óleo de alegria, o Senhor Jesus Cristo, você não terá alegria e nem motivação nenhuma para fazer nada para o Senhor, nem ao ponto de dar a sua vida. Eu não sei se vocês viram no noticiário que quando teve a questão lá do Egito, todo aquele protesto, vocês ficaram sabendo o que os cristãos fizeram quando os islâmicos se abaixaram para orar? Quantos aqui souberam disso?
que enquanto os muçulmanos estavam fazendo as orações deles, um grupo queria atacar e os cristãos fizeram um cordão de isolamento. Eles estavam dispostos a morrer por aqueles muçulmanos como um meio de suscitar um testemunho, para que aqueles muçulmanos conhecessem o amor de Cristo. Passou na TV isso, passou nos jornais. Enquanto um monte de gente estava ajoelhada de forma indefesa, os cristãos fizeram uma barreira humana, a ponto de entregar a vida deles por aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo. O que eu e você temos feito? Quando foi a última vez que você compartilhou de Cristo? Quando foi a última vez que você esteve disposto a se sacrificar por outra pessoa? Pode ser até aqui na igreja mesmo, porque aqui Paulo está falando no contexto da igreja continuar crescendo, e às vezes algo possa ser requerido para que seja feito um estudo, para que nós possamos ter um tempo, e aí não há aquela disposição, poxa, se eu for lá, vai me pesar isso, outro, mas eu sei que se eu for também vai ser bom, porque vai ser bom para a presença, para a comunhão. E quando nós somos convidados a nos sacrificarmos, nós estamos estudando o versículo mensal do mês, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos. A expressão de Paulo ali é como se ele estivesse de joelho clamando, implorando, rogo-vos pelas misericórdias do Senhor. E quais são as misericórdias do Senhor em Romanos? Você pode pegar capítulo 11 até capítulo 1. São as misericórdias do Senhor. Capítulo 1, uma humanidade caída. Capítulo 2, mais condenação. Capítulo 3, todos encerrados debaixo do pecado. Capítulo 4, Deus justifica aquele que não pode justificar a si mesmo. Capítulo 5, a justificação traz paz com Deus. Capítulo 6, a justificação traz santidade diante de Deus. E capítulo 7, ainda que a luta contra o pecado te possa desanimar, o capítulo 8 aponta que o amor de Deus nada vai te separar dele. Capítulo 9, 10 e 11 fala sobre se a palavra de Deus falhou, se Israel não vai ser salvo. E Paulo termina, quão insondáveis são os caminhos do Senhor. E capítulo 12, Paulo diz, em vista de tudo isso que foi dito, olha quanta misericórdia que Deus tem tido. Oferecei-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós devemos, irmãos, não por obrigação e não por peso, mas com um culto racional, entender o que Cristo fez por nós. E esse entendimento gerar alegria, e essa emoção gerada gerar o serviço. Mas para isso, nós vamos voltar àquele ponto básico que eu não vou me cansar de falar. Se você não tiver o seu tempo de leitura, o seu tempo de oração, tudo isso que eu estou dizendo vai soar como música, como nós lemos em Ezequiel hoje. Vocês vão falar nos muros, nas praças, vão comentar, vão chamar as pessoas para ouvir, mas nada disso vai ter valor se você não colocar por obra, se você não praticar. Eu sei que tem dificuldades, irmãos, eu não estou falando isso como se a vida de todo mundo fosse um mar de rosas, mas se você não provar o sacrifício por Cristo, você não vai provar o doce e a alegria da presença dEle. Então, se você levanta cedo para trabalhar, levante mais cedo para ler. Eu não tenho tempo, não sei o que. Deus vai providenciar um tempo para você, mas Ele vai providenciar se você querer esse tempo com Ele. Eu começo a orar, no telefone toca, eu começo a orar isso, aquilo. Fuja do local que possa te impedir. Vá para o meio do mato, vá para uma praça. Se você mora aqui na freguesia, tem um bosque. Desligue o telefone, deixe tocar. Se for algo
de vida ou morte, Deus é o Deus da vida e da morte, Ele vai cuidar, não vai depender de você. Mas busque o Senhor, se deleite nele. Quais são as coisas que estão te impedindo de dar um passo de obediência radical, de ter a Ele, de segui-lo, não importe, não custe o que custar? E que nós, amados irmãos, sem medo algum, sem temor nenhum e sem receio nenhum, nós possamos dizer: ainda que a minha vida seja oferecida por libação, por vosso serviço e vosso gozo na fé, eu estou disposto. Nada pode ser maior do que nós corrermos atrás das almas perdidas. Nada pode ser maior do que o desejo de você querer ver o irmão e a irmã que está sentado ao seu lado edificado e amadurecido na fé em Cristo. Nada nessa vida tem maior importância do que isso. E nós, irmãos, somos abençoados de tantas maneiras, de inúmeras formas pelo Senhor diariamente, para que essas bênçãos redundem em serviço, redundem em sacrifício a Deus. O que você não tem recebido, que lhe falta para que você o sirva e se dedique de maneira radical, a ponto de você desesperar da sua própria vida, a ponto de falar como Esther falou: se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Se for necessário que a minha vida se vá para que a minha nação não morra, eu estou disposto. Mas muito mais, Jesus Cristo pereceu, e aqui estamos gozando da vida eterna dele. Não seja covarde, não seja medroso. Não há nada que você tenha que possa ser maior do que aquilo e mais valioso do que aquilo que Cristo te deu, a vida dele. E essa vida que Ele te deu é para ser gastada para Ele, não para você, não para os seus projetos, não para os seus planos. Não estou dizendo que você possa fazer tudo isso, mas se isso vem à frente de servir a Deus, se a sua família vem à frente de servir a Deus, se o seu trabalho vem à frente de servir qualquer outra coisa, você está desperdiçando a sua vida, e não corra o risco de ter corrido em vão. Ou é Cristo ou é Cristo. Vamos orar. Nós não podemos fazer nada diante de Ti, Senhor, se nós não entendemos o que é termos a alegria do Senhor. Oh, Pai, o Senhor conhece a condição de cada um aqui, o Senhor sabe de cada limitação que cada um de nós carregamos, e dentro dessas limitações nós te pedimos, oh Deus, que o Senhor nos segue para as nossas limitações e nos dê olhos que possamos contemplar o impossível que pode ser realizado debaixo do Teu poder, da direção do Teu Espírito. Livra-nos de colocar barreiras que possam barrar o Senhor. Essas barreiras não existem, são apenas desculpas que nós damos. Pai, trabalha a Tua palavra em nossos corações, dá fome, dá sede do Senhor e da Tua palavra. Senhor, dá-nos compaixão, comoção pelas almas perdidas, Senhor. Ajuda-nos a chorar por aqueles que estão indo sem Ti, Senhor. A compadecer daqueles que estão passando mais um dia sem ter confessado a Ti como Senhor. Pai, usa-nos como sacrifícios vivos para que o Teu nome seja exaltado. Pai, nós Te bendizemos por essa noite. Que o Senhor nos coloque em situações essa semana em que nós possamos lembrar das palavras de Paulo, nos alegrarmos em sermos oferecidos por libação. Bendito seja o Senhor, de eternidade em eternidade. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Não meça esforços essa semana. Não meça esforços essa semana para ver Cristo glorificado.